Prazer recebê-la aqui, bom dia. Prazer é meu estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação. O que é esse núcleo, doutora? Daqui a pouco a gente vai precisar chamar o intervalo, mas antes disso eu gostaria de ouvi-la já sobre o que é, qual é a proposta deste trabalho ofertado. Parceria Fórum e a instituição de ensino, a Unic, né? Exatamente. O nosso núcleo de prática jurídica atende lá os cidadãos que precisam entrar com ação até 20 salários mínimos, onde eles não precisam estar acompanhados de advogado. Então, nós entramos com a ação para essas pessoas, recolhemos a documentação e aí podemos dar andamento na ação dessa pessoa sem que ela precise procurar um advogado, né? Então, fica esse serviço. Além disso, ontem nós inauguramos uma sala de audiência lá no NPJ. Então, a pessoa que tem uma audiência online agendada e acha que está com dificuldade de acessar pelo celular ou em casa, pode procurar o NPJ que a gente auxilia lá para ela fazer essa audiência também. Muito importante, né, professora? Porque às vezes a gente sabe que a justiça não é gratuita, no geral, no Brasil tem custo, e nesse caso é um serviço que está sendo oferecido sem custo para a população. Exatamente. Muitas vezes a gente deixa de procurar o judiciário, né, por conta da burocracia ou da desinformação. Então, o nosso serviço é justamente para facilitar a vida do cidadão que tem algum problema aí, que precise procurar o judiciário em pequenas causas, né, que nós falamos, que são as causas até 20 salários mínimos. Então, a gente segue por aqui conversando com a doutora Juliane Julião, ela que é a responsável por este núcleo de práticas jurídicas dentro da instituição Unic, agora em Anguera, em Sorriso, né, doutora? E está aqui hoje para nos explicar como funciona, haja vista ser um espaço de acesso para a nossa população ao serviço jurídico, né, doutora? Como é que faz, então? Em que horário vocês atendem lá? A pessoa tem que ir lá ou pode ser por telefone, virtual? Como é que é o atendimento? Bom, então nosso atendimento funciona de segunda a sexta-feira, da 1 às 7 da noite, e aos sábados, das 8 às 11h30. Todo cidadão que tiver uma questão que já tenha tentado resolver de forma amigável e não tenha havido uma composição, e que essa ação não seja de família, né? Seja ação de consumidor ou uma questão contratual, execução de serviço que não foi realizada, de até 20 salários mínimos, pode procurar o NPJ, os alunos terão maior prazer em atendê-los. Só que, para dar entrada na ação, nós precisamos que seja levado alguns documentos, né? Quais são esses documentos? O documento pessoal com foto, comprovante de endereço e os documentos que comprovam a alegação da ação. Então, se eu vou exigir uma execução de contrato, que eu leve o contrato, uma questão de cartão de crédito, levar o extrato do banco, por exemplo. Então, eu preciso levar os documentos que comprovem aquilo que eu estou alegando na ação para que tenha maior probabilidade, né, de procedência da ação. Lembrando que todos esses documentos que eu citei têm que ser levados em cópia, porque nós não ficamos com nenhum documento original, tá? Então, você já leva a cópia junto já. Isso, leva a cópia e aí nós daremos a entrada na ação, será marcada a audiência. Essa audiência, depois da pandemia, né, todas as audiências estão sendo realizadas de forma virtual. Nesse caso a pessoa tenha dificuldade de acessar a audiência pelo celular ou pelo computador em casa, ela pode retornar no dia da audiência, chegando ali com uma meia hora de antecedência, lá no nosso núcleo, que nós acompanharemos essa pessoa na realização da audiência de conciliação. É importante toda a ação ter aí a participação, a presença de um representante, um advogado, né, doutora? Sim, quando a pessoa faz sozinha, até ela consegue fazer sozinha. Mas tendo ali um assessor jurídico ajudando ela a fazer, montar, colocar os fatos de forma cronológica, enfim, fica mais fácil depois da pessoa conduzir a ação. Muito bem. E lá o trabalho é realizado por estudantes que estão já em vias de se formar, mas com acompanhamento de professor, né? Exatamente. Os nossos alunos que atendem, eles já são do 9º e 10º semestre, sob a minha supervisão. E nós temos também um estagiário que foi cedido pelo TJ, juntamente com a prefeitura, que também está lá nos auxiliando.
É importante, na sua visão, professora, esse trabalho realizado em conjunto com a Justiça aqui em Sorriso para que a população tenha mais facilmente o acesso? Muito importante, né? Porque eu vejo que um dos maiores entraves ao judiciário é essa questão da formalidade processual. Muitas vezes a pessoa não sabe como fazer, não tem acesso de como fazer e acaba deixando o seu direito de lado, né? Em vista dessas questões mais burocráticas. Então, a gente está lá para solucionar isso e dar andamento na sua ação judicial. Outra situação que ainda eu acho que pesa muito na cabeça das pessoas que não lidam com questões do direito todo dia é a demora de uma resposta do judiciário. Como é que a senhora vê isso hoje? O que a gente pode falar sobre essa questão para a população? Joia. No juizado, nós não temos essa demora, tá? Ajuizando a ação, dentro de 2 meses, aí você vai ter a sua primeira audiência de conciliação. Caso dê acordo, o seu problema já está solucionado. E caso não dê acordo, o processo vai seguir o seu caminho. Mas não é um processo demorado, tá? Os julgamentos têm sido bem rápidos. Então, não há mais motivo para não procurar os seus direitos. Muito bem. Então, lá de segunda a sexta de tarde e sábado só pela manhã o atendimento. Exatamente. Tem que ir presencialmente lá no primeiro contato com vocês. Tem que ir presencialmente para a gente fazer o relato, né, da história, da ação, poder montar com mais detalhes. Então, a gente exige a presença da pessoa. Lá na instituição Unic, que agora é a Anhanguera. Exatamente. Eu não lembro o nome daquela avenida, Milena Moraes. É a Noêmia Tonello Dalmolin. Noêmia Dalmolin. Isso. Se falar a Avenida da Unic, o pessoal também Já sabe onde é. Muito bem, instituição bem antiga, né? Exatamente. Que bom. E a professora Juliana também já está há alguns anos aí, né? 6 anos já na docência. Que bom, que bom. Já está bem sorrisense, né, professora? Bem sorrisense. Adoro aqui, não vou embora mais. Que bom, muito bom saber disso, né? A professora Juliana é uma das nossas em sala também e que tem nos ajudado a compreender, né, com muito mais propriedade essas questões todas que envolvem o direito. O que mais precisa ser dito sobre essa questão do atendimento? Ontem, então, a gente foi uma inauguração de uma parcela desse atendimento que já vinha acontecendo, professora. Exatamente. Antes nós tínhamos só a realização das atermações, que seriam essas ações judiciais, né? E depois a pessoa tinha que tocar o processo sozinha, sem auxílio do NPJ. Agora, com essa sala passiva que foi instalada no NPJ, que é uma sala de audiência, como se você estivesse no fórum mesmo. Dentro da Unic. Dentro da Unic, nós faremos o acompanhamento da audiência. Porque muitas vezes a pessoa dava a entrada no processo, na ação, mas depois acabava não conseguindo acessar o link para fazer a audiência, se perdia, Tem errava o horário, não tinha tem dificuldade. internet, às vezes Exato. o celular não tem uma... Então, agora, comparecendo lá, nós acompanhamos essa pessoa também no segundo passo, que é a audiência de conciliação. 100% gratuito. 100% gratuito, não haverá cobrança de nada. E muito provavelmente o problema será resolvido. Destacando apenas que vara de família não é atendido ali. Não, nós não tratamos lá de processo de família. Algum motivo mais específico para isso, doutora? O juizado, né, não trata das entendi. questões de família. Nós temos lá a vara específica, então, como o nosso convênio é com o juizado, nós ainda não tratamos desses casos, mas quem sabe mais para frente aí faremos novas parcerias, convênios. Importante nesse momento que o cidadão saiba que pode contar com esse serviço, né, doutora? Precisa haver, na verdade, uma proximidade maior do judiciário com o cidadão, e acredito que com essa parceria vai haver isso. E também é um grande benefício para os nossos alunos que não têm ali a prática nos primeiros semestres, mas nos últimos semestres eles atendem cliente, eles fazem as atermações, que são petições, acompanham audiências, então ele sai muito mais preparado do que se ele não tivesse essa experiência, né? Com certeza. Inclusive ontem, Marlene, quando estivemos lá, né, para falar tanto com ela quanto com o juiz, doutor Érico, tinha bastante gente sendo atendido, né? Então, assim, é sinal que o pessoal já está aprendendo o caminho e já está indo lá, né? Não para utilizar já da parte digital, né, da audiência digital, mas o núcleo em si já estava em funcionamento total, né? Sim, salas cheias. A nossa demanda tem sido cada vez maior.
Então, isso é sinônimo de que a população tem entendido seus direitos e tem buscado, né, resolvê-los, solucioná-los da forma adequada, né? Que é via judicial. Via judicial. Doutora Juliana, então, agradecendo aqui a sua vinda aos estúdios da Sorriso FM, doutora Juliane Julião, ela que responde lá na instituição UNIC por este núcleo e que supervisiona todo este trabalho, né, doutora? Eu que agradeço a divulgação desse projeto. Como eu disse, é de extrema importância que as pessoas tenham conhecimento dos seus direitos e busquem os seus direitos, e nós estaremos lá à disposição para ajudar todos vocês. Muito bem, muito obrigada. E olha, este núcleo está à sua disposição, então, das 13 às 19, segunda a sexta-feira, e sábado no período matutino, das 8 às 11h30 da manhã, lá na instituição UNIC, Avenida da UNIC, ou Tonelo da Molim, diz a Milena, que a UNIC também funciona. Isso. Tá ótimo, bom demais, né?